Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarde. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui, principalmente porque o Faísca é o momento de falar de bola, de tática, de técnica, de modelo de jogo. Eu adoro esse tipo de assunto. E se você gosta também de compartilhar conhecimento do futebol, fica ligado porque o Faísca hoje é sobre isso. E antes de eu poder debater isso com você aqui e trazer umas possíveis ideias do Rafael Paiva para o confronto da próxima quinta-feira contra o Internacional, eu vou falar da Betfair, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, e a gente não pode esquecer que a Betfair é patrocinadora do Vascão. Tá vendo esse QR Code aí na tela? Você escaneia esse QR Code e você tem a possibilidade de fazer o seu cadastro. E você tem a promoção da bonificação de boas-vindas. A partir da hora que você faz o seu primeiro depósito na Betfair, a Betfair coloca um valor para que você possa fazer as suas apostas online. Lembrando que estamos na data FIFA e tem várias possibilidades de jogos ali que você pode colocar uma grana e poder aí fazer aquela rendinha extra. Lembrando que não é meio de vida, é uma diversão que você ainda pode colocar um dinheiro no bolso. Então, galera, pensou em aposta esportiva, pensou na Betfair, que é nossa parceira e tem o QR Code aí, além do mais, é parceira do Vascão. Depois da vinheta, eu volto falando muito sobre como eu imagino que o Rafael Paiva possa mudar essa equipe. E olha, a prancheta hoje vai trabalhar e não será pouco. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o técnico Rafael Paiva, pós-jogo contra a equipe do Fortaleza, na pergunta do Marco Vasconcelos, deixou claro que ele pode sim mudar a estrutura da equipe do Vasco para a partida contra o Internacional. E antes de eu começar a trazer aqui algumas variáveis que dá para tentar fazer com essa equipe do Vasco, eu preciso contextualizar. Porque assim, torcedor, eu sempre falo aqui para vocês que o 4-2-3-1, o 4-3-3, o 4-4-2 pouco importa. O mais importante é o modelo de jogo que a equipe tem. E para as pessoas entenderem e a gente ter um norte aqui para poder começar a trazer o que eu penso sobre isso, a gente tem que fazer a diferenciação do que é o esquema e que é o modelo. O esquema são esses números que cada torcedor, cada pessoa enxerga de uma maneira a melhor forma de uma equipe jogar. Eu percebo, e já compartilhei isso com vocês aqui, que o torcedor raiz tem muita saudade do 4-4-2. Então, isso é o esquema tático que a gente vai para uma partida, né? Agora, o modelo de jogo é o seguinte: tem 5 variáveis para a gente definir o que é um modelo de jogo. Essas variáveis são transição ofensiva, quando eu pego a bola, como eu faço para chegar no gol adversário, organização ofensiva, a partir da hora que eu já estou com a bola no campo do adversário, como que eu vou proceder para tentar chegar ao gol, organização defensiva, quando o adversário está com a bola no meu campo, como que eu me organizo, como que eu fecho as minhas linhas defensivas, a transição defensiva, a maneira que eu me comporto quando o meu atacante, o meu meia, perde a bola lá na frente, que eu preciso retornar para ter a minha organização defensiva, e a bola parada, que daí é ofensiva e defensiva. Então, esses 5 pilares, a gente pode montar eles de algumas maneiras. Porque assim, onde entra o modelo de jogo? Eu posso jogar
num 4-4-2 em que eu coloque a bola no chão e que os meus meias, como eu vou ter aí 4 jogadores no meio de campo, num determinado momento eu vou ter muita posse, porque eles vão estar com a bola ali no meio de campo e vão poder ficar tocando a bola e ter essa posse. Só que eu também posso jogar num 4-4-2 buscando a velocidade dos meus 2 pontas. Eu não preciso jogar com alguém de referência. Vou dar um exemplo pro torcedor e tudo que eu falar aqui, eu vou contextualizando com algo que já aconteceu na história, para ficar fácil o entendimento. Quando eu jogo no 4-4-2, Vasco e Flamengo 4-4. Lembra aquele do gol do Ribamar, torcedor? O Vasco estava num 4-4-2 que o Vasco não tinha como objetivo ficar com a bola. O Vasco tinha como objetivo atrair os laterais, Felipe Luiz de um lado e Rafinha de outro, e Marrone e Rossi, cada um na ponta, atacar o espaço e fazer a zaga do Flamengo correr para trás. Uma zaga lenta, quem não lembra do espanhol, o Pablo Mari, e também o Rodrigo Caio, que não era um jogador assim tão veloz. Então, eu jogo num 4-4-2 buscando contra-ataque, porque essa é a maneira que eu me organizei para ter a transição ofensiva, a maneira que eu vou atacar. E como que eu fiz a minha organização defensiva? Eu deixei com que os laterais do meu adversário viessem para poder atacar esse espaço. Então, para exemplificar, eu posso ter um modelo de jogo definido, independente do meu esquema tático. Por exemplo, quando a gente fala hoje no 4-4-2, a gente pensa em 2 homens de área, 2 homens que vão ficar lá na frente brigando. E não é assim. Eu posso ter um 4-4-2 com um homem de área e outro homem mais móvel. Por exemplo, Evair Edmundo em 97. E aí tem mais uma pegadinha, porque o Evair não era esse cara fixo na área. Ele saía muitas vezes para o lado, para o Edmundo poder atacar esse espaço. Então, 4-4-2 de um outro modelo. Quer ver um 4-4-2 de um modelo diferente? Torcedor lembra daquele Grêmio de Paulo Nunes e Jardel? O Jardel é um 9 área de fixo. Ali, toda hora ali no meio dos zagueiros buscando o cabeceio. E o Paulo Nunes sempre buscando as extremas. Então eu tenho um esquema tático com um outro modelo de jogo. Então é muito complexo e por isso que eu falo que não dá para a gente reduzir o debate a números. Não dá, porque além dos números, o modelo a ser empregado é algo que precisa ser muito debatido. E o Rafael Paiva, nessa resposta aí para o Marco Vasconcelos, ele deixa claro que ele procurou manter a estrutura, e qual era a estrutura que o Vasco vem jogando há um bom tempo? O 4-2-3-1, né? Como o torcedor pode ver aqui na prancheta, a gente tenta centralizar melhor aqui, a gente tem esses 4 homens na linha defensiva, aí a gente tem Hugo Moura e Matheus Carvalho, a gente tem Pumita, Emerson Rodrigues, um meia por dentro, Payet ou Coutinho, e aqui na frente o Verratti. Então, ele deixou claro que essa estrutura já está consolidada e foi uma estrutura que trouxe o Vasco na primeira parte da tabela e a semifinal da Copa do Brasil. Só que mudaram as peças, e ele fala isso na coletiva, que ele está tentando, dentro dessa estrutura, achar peças que possam substituir, por exemplo, o Adson de um lado e o David de outro, que a gente sente muita falta desses jogadores. Então agora ele acha que ele pode até mudar nessa estrutura. Então eu vou trazer para você aqui, torcedor, alguns modelos que eu acho que o Vasco pode empregar nessa partida contra o Internacional. Eu vou começar pelo primeiro, e isso aqui não é uma opinião que eu acho que deva ser feito. Eu quero trazer hipóteses aqui para você, e daí você, torcedor, pode achar a melhor formação. Por exemplo, quando a gente jogou com o Fortaleza na Copa do Brasil lá, que foi aquele 0-0, o Rafael Paiva fez a opção pelos 3 zagueiros. O Vasco poderia jogar aqui com João Vitor, Maicon e Léo, com 2 alas aqui bem abertos, com 2 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, para preencher esse espaço entre linhas, porque até mesmo quando o Vasco jogou com o Ramon Dias nesse modelo dos 3 zagueiros, o Vasco tinha muita dificuldade de preencher a entrada da área. Então o Vasco tem essa possibilidade de jogar com os 3 zagueiros, 2 volantes aqui na frente, 2 alas bem espetados, um meia centralizado, que pode ser Payet ou Coutinho, e lá na frente, ou Emerson e Verratti, ou Coutinho
e Verratti, por que não? Ou, perdão, Ryan e Verratti, para ficar aqui. O Coutinho como esse meia centralizado ou Payet, Ryan e Verratti. Ou se eu quero o outro modelo, eu posso jogar com o Emerson e o Verratti. Para o Emerson fazer essa recomposição de um lado, Coutinho e Payet fechar aqui, e eu fecho o lado que está a bola, eu consigo defender com duas linhas de 4. Porque o lado que está a bola, o lateral desce, fecha com os 3 zagueiros, o extrema vem na frente, 2 volantes e o extrema do outro lado. Então você acaba defendendo aqui com essas duas linhas de 4. Eu não acredito que ele vai entrar com os 3 zagueiros. Apesar de eu ter uma frustração que eu acho que o Vasco vive um momento ruim dos zagueiros. Todos os zagueiros do Vasco não passam por um bom momento. Mas lá na frente, quando esses zagueiros tinham confiança, eu via muito potencial no João Vitor para ser um zagueiro pela direita, no Léo para ser um zagueiro pela esquerda e o Maicon jogar aqui centralizado. Porque a gente teria um zagueiro pela esquerda que já foi lateral esquerdo, um zagueiro pela direita que já foi lateral direito. A melhor valência do Piton é o cruzamento, poderia ser esse ala chegar toda hora aqui para potencializar a principal valência do Verratti, que é o cabeceio. E aqui pelo lado direito, a gente poderia ter o PH fazendo essa ala, atacando esse espaço, que é uma grande valência que ele tem. Cada um chega no fundo de uma maneira. O PH chega na velocidade, na imposição física, já o Piton chega na técnica. Com 3 zagueiros e 2 volantes, eles iam virar alas. Só que, infelizmente, nem o Rafael Paiva, nem o Ramon Dias, em nenhum momento conseguiu desenhar isso aqui de uma forma natural. O Vasco teve lampejos. Na partida contra o Água Santa, quem não lembra aquele primeiro tempo mágico que o Vasco fez, tem o gol de cabeça do Verratti, no cruzamento do Paulo Henrique, em que a zaga do Vasco era Léo, Medel e João Vitor, em que esses zagueiros pisam toda hora no campo de ataque e o Vasco sufoca a equipe do Água Santa. Eu lembro que o João Vitor pisou aqui, trocou vários passes com o PH, o Léo Pelé veio aqui, trocou vários passes com o Piton e o Vasco estava aí com 10 jogadores no campo de ataque. O único mais recuado aqui era o Medel, até o cruzamento e o gol de cabeça do Verratti. Então, é um modelo de 3 zagueiros que ele pode utilizar? Pode. Eu não acredito pelo momento que vivem os nossos zagueiros. Outra possibilidade é ele ter essa linha de 4 aqui e formar um tripé de volantes no meio de campo, com Hugo Moura, mais centralizado no meio da zaga, Matheus Carvalho pela esquerda e aqui pelo lado direito ele pode utilizar o Maxime, né? Porque a gente vê que esse jogador precisa entrar em campo até para a gente ter uma noção do que esperar dele para o ano que vem, ou o Jair jogar por aqui, o Jair que está voltando de contusão. Eu acho que qualquer cenário, esses 2 volantes aqui, Hugo Moura e Matheus Carvalho, estão garantidos. O problema é esse outro lado aqui desse tripé. E daí aqui na frente, Puma, pelo lado direito, ou o Emerson Rodrigues, ou o Ryan. Eu estou trazendo várias possibilidades porque eu quero trazer só a estrutura para você, torcedor. Os nomes que vão compor essa estrutura é secundário nesse momento. Verratti, e aqui pelo lado esquerdo, pode ser Payet ou Coutinho. Por que não? Os melhores momentos das carreiras de ambos foi saindo da esquerda para a direita. O Payet com o Ramon Dias no Vasco jogava nesse posicionamento aqui. Apesar de eu achar que tanto o Payet quanto o Coutinho rendem mais quando estão nessa zona do campo aqui. Mas se você fizer esse tripé aqui de volantes, um deles pode vir aqui para o lado, ou então fazer aquele meio de campo num losango que muitas equipes acabam utilizando. Por exemplo, o Rival, quando foi campeão da Libertadores da América em cima do Atlético Paranaense com o Dorival Júnior, ele tinha esse losango aqui no meio de campo e aqui na frente Pedro e Gabriel Barbosa. Eu estou usando o Rival, como eu falei lá no início, para o torcedor poder ter o entendimento. Então o Vasco poderia ter 2 atacantes aqui na frente, Verratti e Ryan, Verratti e Emerson Rodrigues. Aqui, um losango no meio de campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho, Maxime, Jair. Aí a gente teria que ver quem poderia fazer para o lado de cá. E a ponta do losango com um desses meias que o Vasco tem. Ou Payet ou Coutinho. Então seria um 4-4-2 num losango. Fica bem fácil de entendimento. E aqui na frente poderia ser com um homem de velocidade, que poderia flutuar pelos 2 lados, o Emerson Rodrigues, por exemplo,
ou com 2 jogadores aqui nessa estrutura com menos mobilidade, que seriam Ryan e Verratti. Lembrando que a organização defensiva, independente do esquema, do modelo que você acaba utilizando, ela precisa existir. Nesse modelo que a gente tem aqui, para fechar essa linha de 4, desce um volante do tripé aqui, desce outro volante do tripé aqui, esse atacante de lado precisa descer ou de um lado ou do outro, o meia central fica ao lado do Verratti, mais uma vez abrindo esse 4-4-2 para defender. E tem mais uma, torcedor. O lado que está a bola é inegociável que um extrema ou um volante também desça para formar a linha de 5 e você marcar aqui como se fosse uma árvore no 5-3-2 a partir da hora que a bola entra nessa zona de campo aqui, não tem jeito. Isso não é ser defensivo ou ofensivo, isso é o compromisso que hoje todo jogador tem que ter com a organização defensiva e com a transição defensiva. Galera, gostaram dessa resenha hoje aqui de hoje? Eu acho que ficou claro que o Rafael Paiva tem várias possibilidades, várias movimentações que ele pode fazer dentro de campo. Isso independente se é 4-2-3-1, se é 4-4-2, se é 4-3-3, se é 3-5-2, isso independe. O que independe é o modelo a ser empregado. E eu percebo no Rafael Paiva que em várias entrevistas ele deixa claro que ele quer ter o controle de jogo. E até hoje no Vasco, os melhores momentos do Vasco foram sem ter essa posse de bola absurda, esse controle do jogo, sabe? Eu vejo que o Vasco oscila muito entre um modelo misto. Momentos que o Vasco acelera, momentos que o Vasco quer ficar mais com a bola. Não existe ainda um modelo consolidado e pré-definido. Trazer para você aqui uma última observação, para ter um entendimento melhor do que é essa história de modelo de jogo. O técnico do Internacional, que o Vasco vai enfrentar na próxima quinta-feira, o Roger Machado, ele tem 3 equipes no Internacional que, independente do jogador que vá a campo, o jogador tem a função para ser executada, independente da característica desse jogador. Por exemplo, tem o Bernabé, esse lateral esquerdo, que é muito bom, argentino, que parte para dentro, está suspenso contra o Vasco. O René vai entrar nessa função. O René não tem nenhuma característica parecida com o Bernabé. Nenhum, zero. O René é um outro tipo de lateral. Só que o Roger deixa claro que ele tem aí o G1, G2 e o G3, que são as equipes formadas que a partir da hora que esse jogador entra dentro de campo, ele vai precisar se apoiar no modelo pré-treinado para essa equipe. Não é porque vai entrar o René, que tem um outro modelo de uma saída de 3, um lateral que tem um passe entre linhas melhor, que não é tão ofensivo, que vai precisar mudar o modelo do Internacional. O esquema pode ser que mude. Agora, o modelo do Internacional está consolidado. E cada jogador treinando no time A, no time B ou no time C, ele precisa ter essa consciência que se a coisa está boa dentro de campo, isso são palavras do Roger Machado, continua com o modelo. Está em dificuldade, não inventa nada. Se apoia no modelo para tentar melhorar. Então é isso. Equipes bem treinadas são equipes que conseguem ter um modelo de jogo pré-definido e dentro do seu elenco, seus jogadores possam desenvolver algo de bom dentro daquilo que foi estabelecido. Gostou dessa resenha? Dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, se você acha que eu errei em algum momento, coloca seu comentário aí embaixo. Sou bem tranquilo quanto a isso. Esse espaço aqui é para trocar informação com o torcedor, não é para dar aula de nada. Gostou da resenha? Olha, Jean, nunca tinha parado para observar isso. Enfim, eu assumo o compromisso com você que está aí do outro lado, que eu leio absolutamente todos os comentários. Então, se você puder deixar o like agora antes de desligar, eu agradeço bastante. Compartilhar nos seus grupos de Vasco, que é sempre bacana. Agora é aguardar o que o Rafael Paiva vai fazer para o confronto da próxima quinta-feira. Galera, programação extensa, 5 decisões para a gente conseguir essa vaga na pré-Libertadores que a gente tanto almeja. Abraço e um ótimo final de semana. Valeu, galera!
Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!